Olá pessoal, então para a disciplina de Metodologia e Prática e Ciência da Natureza, nós vamos estar aqui falando sobre alguns critérios que foram utilizados na escolha de um determinado livro, PNLD de Ciências da Natureza, onde nós vamos estar falando aqui um pouco sobre alguns critérios que nós utilizamos para a escolha desse livro, desse determinado livro, e nós vamos falar também um pouco sobre a descrição desse livro. Então eu sou o aluno Carlos Andes, do curso de Licenciatura em Química da UES. Então, vamos lá. Então o livro PNLD que nós escolhemos foi o livro da coleção Para Viver Juntos, de Ciência da Natureza, do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Então nós temos aqui a foto desse livro, onde ele é da coleção Para Viver Juntos, como já falamos. Os seus autores são o André Catani e João Batista Vicente Aguilar. Ele é um livro do 6º ano do Fundamental 2. Seu ano de lançamento foi em 2014. A editora foi publicado pela SM, terceira edição, então ele é um livro que já está aí na sua terceira edição nesse ano de lançamento, e ele possui um número de páginas de 248 páginas, folhas. Então isso é um pouco da descrição desse livro, que foi o escolhido para estarmos falando aqui sobre ele, E os critérios avaliados para a escolha do livro foram: primeiro, é um livro que aproxima a ciência do cotidiano do aluno e que assim desperta e incrementa o interesse do aluno pela ciência da natureza. Então, um dos pontos que foram avaliados para a escolha desse livro foi justamente isso, por ser um livro que ele aborda muito assuntos, experiências, temas relacionados ao cotidiano do aluno, ou seja, isso vai trazer para o aluno a realidade de que as ciências, a ciência da natureza, não é algo distante dele, não é algo distante da sua realidade. Pelo contrário, a ciência é algo que está e faz parte da sua vida, do seu cotidiano, da sua realidade. Então o livro, ele trabalha muito isso com o cotidiano do aluno, com exemplos, exercícios, experiências, e também trazendo temas desse cotidiano que o aluno está inserido. Um outro ponto que foi avaliado como positivo para a escolha desse livro é que ele apresenta os conteúdos clássicos da ciência, principalmente no que diz respeito à ciência da natureza, nesse eixo, nessa série do 6º ano, e ele apresenta algumas sessões e boxes com novas propostas e ideias que abordam a interdisciplinaridade. Então, ele é um livro que vai trabalhar, além desse cotidiano, desse aspecto, do cotidiano, e despertar assim no aluno esse interesse, por ciências. Ele também vai abordar temas interdisciplinares, ou seja, ele vai trabalhar com questões, temas, assuntos de outros conteúdos, de outras disciplinas, mas que estão diretamente ligados com a ciência da natureza. Sem contar que nessas sessões e boxes, as ideias trazidas para serem debatidas e propostas em salas de aula, além de terem esse aspecto interdisciplinar, além de tratarem com o cotidiano do aluno, elas promovem no aluno essa ideia de ser ele o protagonista, ser ele aquele que vai desenvolver, que vai trabalhar, que vai ir atrás de investigar, saber o porquê daquilo, o porquê que acontece assim, o porquê que determinado assunto, determinada situação ocorre desse jeito. Então, o livro, por trabalhar essa parte interdisciplinar e por também trazer essas propostas e ideias com exercícios, atividades, tanto individuais como em grupos, que levam o aluno a isso, a esse despertar, a esse interesse, ele também foi um critério bastante, foi um critério que nós utilizamos para a sua escolha, Apresenta sessões como a ciência tem história, ou seja, há sessões em que ele fala um pouco sobre a história das ciências, onde ele vai trazer cientistas, vai trazer histórias, vai trazer temas voltados para a história da ciência, o desenvolvimento da ciência durante as eras, durante os tempos, trazendo pontos, temas, situações que vão tratar a história da ciência,
onde é bem interessante que o livro apresenta também alguns fatos históricos, né, que tratam, né, pontos científicos. Então essas sessões, né, que tratam a ciência tem história, é de grande relevância, de grande importância para os alunos poderem entender que ciências, ela tem uma história, ela tem um conteúdo, né, ela tem um algo a mais, não é apenas aquilo, mas ele tem todo um caminhar, tem todo um desenrolar, né. Ele trata a ciência durante todos o desenvolvimento da civilização humana, né, desde a época lá do homem descobrindo fogo até hoje, né, com a invenção da penicilina e de outras maravilhas da ciência, né, que possibilitaram avanços tecnológicos, né, para o homem. Então ele tem esses temas, essas seções que tratam a história da ciência. E ele possui também a introdução de conceitos que possibilitam e promovem reflexões que levantam conhecimentos prévios dos alunos, sempre com temas e questões do cotidiano. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que esse livro ele foi escolhido por isso, por trabalhar questões e temas do cotidiano, mas não apenas isso, ele também vai trabalhar já conhecimentos prévios que os alunos tiveram nas séries anteriores, ou seja, ele vai pegar esses conhecimentos prévios acerca de ciência e vai trabalhar, mas não apenas trabalhar, ele vai ampliar, ele vai promover reflexões acerca desses temas já prévios que o aluno possui, e não apenas esses temas ou conhecimentos prévios que o aluno tem de séries anteriores, mas também ele vai tratar com esse conhecimento prévio que o aluno tem do dia a dia, né? Porque, como nós falamos, ele trata com o cotidiano, a ciência no cotidiano. Então ele desperta isso, né? O aluno, esse interesse, porque ele fala com o aluno de coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? E ainda falando um pouco sobre essa questão da interdisciplinaridade, essa coleção Para Viver Juntos, ele apresenta essa proposta, né? E isso faz com que ela se torne tão coerente e eficaz, né, para a formação integral do aluno. E também faz com que, por conta de todos esses critérios, né, que nós abordamos aqui, faz com que também o livro se torne um instrumento de apoio muito efetivo, né, eficaz para o professor, né, no que diz respeito ao ensino da ciência da natureza, né. E essa coleção, ela também dispõe, né, em todas as suas disciplinas, em todas as suas séries, né, do Fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º ano, né, ela apresenta essa abordagem interdisciplinar em 3 direções, né. Que direções são essas? Ela vai apresentar essa interdisciplinaridade na apresentação dos conteúdos. Então, já na apresentação dos conteúdos, ele vai tratar não apenas o cotidiano da ciência para o aluno, mas também a sua interdisciplinaridade, tratando outros temas de outras disciplinas, né? Fazendo essa ligação, essa correlação, né? Também uma outra direção no que diz respeito à interdisciplinaridade que esse livro trata, né, essa coleção trata, é nas sessões de atividades. Então nós vamos ter bastantes atividades, tanto individuais como também em grupo, que vão tratar essa questão da interdisciplinaridade, que vão abordar a interdisciplinaridade e também a ciência no cotidiano do aluno. E além disso, para reforçar mais ainda essa questão da interdisciplinaridade, ela também apresenta uma seção chamada Interligados, que dá mais ênfase ainda, né? Que aprofunda mais ainda, que fortalece mais ainda a ciência e a sua interdisciplinaridade. E não apenas isso, mas também a ciência e o seu uso no cotidiano. Então, esses foram alguns dos critérios, né, que foram escolhidos, né, foram utilizados, né, para a escolha dessa coleção, né, desse livro, né, do 6º ano, né. Então, era isso. Obrigado e até mais.